Olá, meus amigos. Hello, dear friends. Deus abençoe May God vocês. bless you all. May A God bless todos all of nós. us. All of us. Todos nós We all necessitamos need da bênção His de Deus. blessing. Vamos tirar Let aqui me os comentários, disable por the favor. comment section, Com please. licença. Excuse me. Então, So, Jesus Jesus alertando os warning seus His discípulos, disciples, os seus His seguidores, followers, porque because eles they estavam were very entusiasmados, excited, mostrando Jesus o showing templo, Jesus as the construções temple, do the templo building que Salomão which havia Solomon erguido. had built. E And Jesus, Jesus, in naquele that momento, moment, quando when he sentou sat with com them, eles, ele he said to disse, them, em verdade assuredly vos I say to digo, you, não that ficará no aqui stone will be pedra left upon sobre another here. pedra que não It will seja all derrubada. crumble. Jesus Jesus profetizou prophesied isso this no ano in year 30, mais ou 30, menos, more or less, da era in the cristã. Christian calendar. Devia He estar com was about 30 anos. 30 years old, por aí. somewhere there. He died at morreu the com age of 33. 33. And E no ano in 70, year Roma 70, invadiu Rome Jerusalém invaded Jerusalem e and destruiu o destroyed the templo, não temple, ficou and no pedra stone sobre was pedra. left upon another. Aconteceu o que So ele it was falou. fulfilled just as he Exatamente. said. Quando a gente vai lá em When we Jerusalém, go to Jerusalem, você não you vê see nada nothing a of the respeito temple anymore. do templo. We just see the Restos remains das of the muralhas walls que that cercavam surrounded o the templo, temple, mas não but you do don't see templo. anything from the Do temple. templo não ficou No pedra stone sobre was pedra. left upon another from the temple. Mas However, o que eu what I'd queria like chamar a to atenção de draw vocês your é que attention to naqueles momentos que is Jesus estava that falando com in that eles, moment that Jesus Jesus falou was talking to dos them, últimos dias, he spoke about dos the últimos last dias. days. The last days. E ele And fez um he alerta que gave nós them a warning. temos It's visto something isso, that Você we tem are seeing happening visto right isto, você before tem our eyes. assistido We've isto que been Jesus seeing falou. this happen. Nós temos We've been assistido watching tudo isso. this ourselves. Jesus disse assim, Jesus said like this, and por because se lawlessness multiplicar will abound, a iniquidade, the love of o many amor de will grow muitos cold. esfriará. And this is E exactly é what has been exatamente happening isso que tem with a lot of acontecido people. com But a lot of muita people gente, indeed. mas A muita lot of gente people. mesmo. Muita gente. It's É incalculable the inumerável number of people o número de that have been gente coming to us que tem chegado até and nós they say, e listen, falado, Bishop, olha, bispo, whether quer seja online, pela internet, here on aqui Instagram, no Instagram, in other platforms as nas well, outras plataformas, in the church, seja na igreja, people that we meet andando por outside, aí, you você se sat senta on a bus and num you ônibus, talk to conversa com uma someone pessoa e você fala and you speak da to sua them fé of de your Jesus faith, and e the a person pessoa says logo straight diz away, assim, olha, listen, I eu used to também be era a assim, Christian mas as well, but hoje now eu desiludi now de I've tudo, lost my faith. me I desiludi feel de tudo, inclusive de disillusioned. Deus, I'm disillusioned with God, with everything, porque eu because criei I tanto, eu era tão believed so much, I infiel, tão gave so leal, much, I was so mas a faithful, minha so vida loyal, não but my andava, life didn't minha change. vida não My life não didn't refletia aquela reflect fé que eu that faith tinha, that I had, ou que dizia ter. or that I said I had. Então nós temos So visto we've seen uma massa a great humana amount of people, de pessoas, massa great amount, a massa huge de amount criaturas of que eram people who cristãs were ou Christians se diziam or who cristãs, called themselves Christians. mas However, se they esfriaram, grew cold. estão They are frios cold na in their fé. faith. E And elas they
querem want voltar, to mas return, but há um we are desânimo, so aquela discouraged, moleza. so lazy Sabe, sometimes. há dias que a gente se levanta, We puxa get up vida, and we feel não dá vontade so de se sluggish. levantar, We dá don't vontade feel de like continuar na getting cama, out of né? bed. Tem We feel dias like que staying in a bed, gente isn't it? tá There are mesmo, days that we are really, sei lá, entregue às we feel baratas. like Pois é, isso surrendering and acontece com staying in todos nós, bed, right? todos nós. This happens to all of us, O fato é que The fact assim is that também acontece that's do ponto de what vista happens da as fé. well from the E o point of view pior, of da fé faith, cristã. and worst Jesus of all, disse, of the Christian faith. e por se Jesus said, multiplicar because a lawlessness will iniquidade, abound, o the amor love of de many muitos will grow esfriará. cold. Vamos Let's entender aqui understand here a iniquidade, what multiplicar a lawlessness iniquidade. is. O que é What is iniquidade? lawlessness, which is also Por que ele não falou iniquity? se multiplicar o Why didn't he pecado? say if Não, o pecado já se sin multiplica abounds? de forma Because in reality, sin violenta, already abounds com in a velocidade. violent Mas manner, really a fast. iniquidade But é diferente. lawlessness or iniquity is A different. iniquidade é Iniquity diferente. is different. A Bíblia The fala Bible says que that quando se refere à when it iniquidade, comes to iniquity, a iniquidade começou com iniquity started Lúcifer, with lá no Lucifer céu. there in heaven. Ele estava no He was in céu, heaven, servindo a serving Deus. God. Ele era He was dos one of the principais main anjos, angels, se não o if not principal the anjo. main angel. Deixa eu dar Let me uma olhada have a aqui, look procurada aqui para ajudar So it você, can help you porque understand it better, é because lá em it's there in Ezequiel, Ezekiel no capítulo 28, chapter se eu não me 28, engano, if I'm not wrong. é That's isso, it. que fala Which says, sobre Lúcifer. talks about Lucifer here. Deixa-me procurar Let me aqui. find the verse here. Diz assim, It reads the following. Ezequiel 28, Ezekiel 28, 28, a partir do from versículo 13, verse especialmente, 13, especially. quando fala, When it says, estiveste you no were in Éden, Eden, the jardim de garden of Deus. God. De toda a pedra Every precious preciosa era a stone tua was your cobertura. covering. The Sardônia, sardius, topázio, topaz, and diamante, diamond, turquesa, beryl, ônix, onyx, jaspe, jasper, safira, sapphire, turquoise, carbúnculo, and esmeralda e emerald with ouro. gold. Em The ti, workmanship, isso é a this is the profecia prophecy sobre about Lúcifer. Lucifer. Em ti The se workmanship of faziam your timbrels os teus and tambores pipes e os teus was prepared pífaros for you no dia on the day em que foste you criado. were created. Lúcifer foi criado. the Lucifer was Então tudo created. isso foi So feito, all foi of this was preparado. prepared for him. No versículo seguinte, In the 14, following diz, verse it says, tu you eras, were referindo-se referring a to Lúcifer, Lucifer. hoje é Today Satanás. we call him Lúcifer Satan. quer Lucifer dizer cheio de means luz. full of light. He Cheio was de luz. full of light. Tu eras, You diz were, aqui, it says here, tu you eras were o querubim the anointed cherub ungido para who cobrir covers. e te I established estabeleci. you. Veja só, Look at tu this. eras o You querubim were the ungido para anointed cobrir cherub who e te covers. I estabeleci. established Deus you. fez isso. God did Deus that. está falando God aqui. is the one saying this. No Monte You were Santo de on the Deus holy mountain of God. estavas. No You meio walked das back and pedras forth in the afogueadas midst of fiery andavas. stones. Agora, Now pay veja attention o to the detail detalhe. here. The O detail, detalhe. it says, Diz assim, verse 15, versículo 15, you were perfect perfeito in eras your ways. nos teus caminhos. Está This is falando talking about de Lucifer. Lúcifer. You were Perfeito perfect in your eras ways. nos teus caminhos, From the day desde you o were dia em created. que foste criado. Meaning Quer dizer, that Deus God criou created Lucifer Lúcifer
but Mas o created criou para him quê? for what reason? Para servi-lo. To serve him. That's para what he isso. was created for. Então, So tu you eras were o the querubim ungido. anointed cherub. Then Depois it diz, says, you were perfeito perfect eras in your nos ways. teus caminhos. And E how quantas many people pessoas que whom hoje today estão are called in the frias na faith fé também were eram also perfeitas in no their seu service to serviço a God, Deus, in their na sua work, obra, no seu in trabalho doing the work of de God, in evangelização, evangelizing and de helping ajuda às people, pessoas, and de visiting visita aos those who were enfermos ill, nos those who were in hospital, hospitais, de in visita visiting às people in prison. prisões. How Quantas many pessoas people are estão me ouvindo watching neste me right momento now que that will vão dizer say é it's true? verdade? I Eu was era very muito loyal, leal, very fiel. faithful. I was Eu era perfect perfeita in my work no meu trabalho to help. para ajudar as pessoas. Quantas How many pessoas eu people I ajudei? helped? I helped Eu ajudei many muita people. gente. People Pessoas who que were estavam fallen caídas se were levantaram. strengthened. Eu I era was perfeito. perfect. Aqui It says diz here, o profeta prophet falando speaking em nome in de God's Deus. name, O the profeta prophet, falando a palavra que speaking Deus colocava the em word sua that boca, God put disse in his mouth, and com he said respeito a concerning Lúcifer: Lucifer, you were perfeito perfect eras nos in your teus ways caminhos, from desde the o day dia you em que were foste criado. created. Quer dizer, ele era So he was perfeitíssimo. perfect Até que till se achou iniquity was found in you. iniquidade em ti. Não fala Doesn't aqui, say até here que se achou till pecado em sin ti, was não. found in you. No. Até It que says se achou till iniquity iniquidade was found em in ti. you. Iniquidade Iniquity é algo is diferente different de from sin. pecado. Pecado, você What is comete sin? pecado, nós Sin cometemos is something we pecado, nós commit. We falhamos. commit sins. We fail. Nós We erramos, make todos nós mistakes. We all erramos. make mistakes. O verbo The pecar, verb to todos sin podem is one conjugá-lo. that we Eu all know how pequei, to eu peco, conjugate. pecas, ele I peca, sin, minha he mãe sins, she pecou, meu sins, my pai e tal, mother tal. sins, my father sins, Pecar, and nós so erramos, we all nós make falhamos. mistakes. We all sin. Mas nós não But we vivemos no don't pecado. live in sin. Nós We falhamos, fail, mas but não we don't vivemos live naqueles in erros. those mistakes. Aí está a That's where the diferença. difference lies. E se And if we pecarmos sin e and we confessarmos os confess nossos our pecados, sins, Ele, He, Jesus, é Jesus, fiel is para nos faithful to forgive perdoar. us. Inclusive, By the na way, oração in the do Pai Lord's Nosso, Prayer, Ele He manda que a tells us gente to ore, ó, pray, saying, Lord, perdoa os forgive nossos us our pecados, debts. perdoa as nossas Forgive dívidas, us our como nós sins, as we perdoamos forgive aos our nossos devedores. debtors. Todo dia Every eu day cometo I make erros, mistakes, mas but todo every dia day as também well eu zero I a minha conta pay com all my Deus. bills with Eu oro, God Pai by Nosso, saying the ó, Lord's Pai, Prayer. perdoa-nos Oh, my Father, forgive me. as minhas Forgive faltas, minhas me my fraquezas, flaws, my etc. weaknesses, and etc. Como também tem Just as I perdoado have been aqueles que têm forgiving falhado those who comigo. are failing me. Então, So, pecado to sin é uma is one coisa. thing. Agora, Now, iniquidade, iniquity não. is not the same. Iniquidade é algo projetado. Iniquity is something that is projected. Iniquidade é um pecado Iniquity is a sin that consciente is conscious. que a pessoa It's something concebe that the dentro person de brings si. forth from within them. Isso mesmo. That's it. A pessoa It's when the person imagina imagines themselves aquela realização committing that sin, pecaminosa. Isso é practicing iniquidade. sin. Ela This imagina, is iniquity. poxa, They imagine that. se eu Oh, conseguir, wow. se acontecer isso, I- aquilo, poxa. If this E a or that pessoa, happens, and ela, the ela person, planeja they o plan pecado. Isso é to iniquidade. sin. This is iniquity. Então, Lúcifer, So, qual foi a Lucifer, iniquidade dele? what Ele was his almejou he longed o lugar de Deus. to be in God's place. Porque ele era aquela Because he pessoa was
que tinha acesso who direto had direct ao access to the Altíssimo. Most High. Então ele conhecia So he bem o knew Altíssimo, God well, porque ele because lidava com he ele would deal todo with dia, him every todo day, tempo. at all Ele era times. He was principal his main dos servant. servos. So for sure, Então, com certeza, he ele also se achou também no direito thought he de, had the se ele right. manda, Okay, if he também gives posso the mandar, orders, se if ele he faz does isso, this faz and that and aquilo, the também other, posso why fazer can't isso. I? I can do that Porque as well. quando ele Because foi when he was criado, ele foi created, feito, he was ele era perfect. It's perfeito. written here. Está aqui escrito, You were perfeito perfect eras in your ways. nos teus caminhos. So Então, em in Lúcifer Lucifer, havia there was perfeição perfection from da God's parte de side. Deus, como God Deus had havia criado, created o havia him criado com with perfeição. perfection. So Então, e ele as a perfeito, perfect junto being, do Santíssimo, seeing do the Most High, Altíssimo, being close to him, então then he ele imagined imaginou, eu himself também also posso being ser like God. Deus, eu Oh, também I can posso be ser God as well. I also can be adorado, eu também worshipped. posso. So Ele he almejou, desired, ele he was invejou, envious, he ele longed aspirou, to be like ele God. He bolou, planned, he planejou. orchestrated. E And how como did ele he fez do isso? that? Eu I penso, think, eu I believe, creio, isso é This na is in minha my cabeça. mind. Não está Not escrito aqui, written mas eu here, but I entendo understand assim, it this way, that que ele tendo he had acesso a access Deus, to God, essa this freedom liberdade to go to com God, Deus, ele then dizia he com certeza lá thought dentro de si, within olha, himself, eu não okay, posso I ser can't be igual like a him, ele, então eu vou so fazer I will do tudo the o contrário que opposite ele of faz. everything that Se he does. ele If he é is o a Deus God do who bem, does good, then I eu will quero be ser o the Deus God do of mal. evil. For Com sure he certeza thought ele this pensou, way. mas eu But I quero want to ser be o the primeiro, first. I eu want to quero be the ser head. cabeça. I don't want Eu não to quero be mais ser a o cherub querubim, anymore. I want eu to be quero ser o God próprio himself. Deus. Só que But a do God mal, of evil, ele não because podia he ser do couldn't bem. be of good. Então, por isso, And that's ele why foi he was expulso. cast out of heaven. Ele Him e a and terça the third parte part dos of the anjos angels foram were cast expulsos out do of céu. heaven. Quer dizer, Meaning ele era that tão he was so tão wise, sábio, tão so inteligente, que ele intelligent that he conseguiu managed to arrebatar take or ou deceive enganar a a third terça part parte of all the angels, dos anjos, and he levou took consigo a them terça down parte with dos himself, que certamente who não certainly eram weren't perfeitos perfect como like ele. him anyway. They Não hadn't tinham o had mesmo the same predicado que qualities ele he tinha. had. Então, So the a Bible Bíblia says fala que that a iniquity, iniquidade, we a gente understand entende that que a iniquidade iniquity é is algo something planejado, planned. é um It's pecado a sin that is planejado. planned. A The pessoa person plans. planeja, They ela they raciocina, put ela a plan together. They elabora elaborate a plano plan, a diabolical plan in their mind, para in order tomar to posse take de possession of determinada certain coisa. things. Isso This se is chama called iniquity. iniquidade. Iniquity. Iniquidade. So Então, Jesus Jesus here aqui, ele fala says exatamente exactly assim a concerning respeito the dos final últimos days. tempos, os últimos Final dias. days in Matthew Mateus 24, 24, 15. he Ele says diz like assim, this. And não é 20, it's not 15 15. não. No It's versículo verse- 24, capítulo Chapter 24, 24, versículo verse 12. 12. He E says, por se and because multiplicar lawlessness a will abound, iniquidade, the o love amor of de many muitos will grow esfriará. cold. Veja que You essa see iniquidade that this aqui iniquity or lawlessness here está tratando de is pessoas que concerning eram da people fé, who were of como the o faith, próprio as Lúcifer Lucifer era da himself fé, was of era the o faith. He was the principal main anjo de angel Deus. of God. Então, e por So, se multiplicar and a because lawlessness will iniquidade, o abound, amor, the quer love dizer,
aqueles que Meaning, those multiplicaram a who iniquidade, eles multiplied tinham themselves amor in iniquity had por love Deus, towards God. pela They loved obra. the work of God. É isso que That's what Que é it's strong forte. here. pensa Think bem, minha about amiga this, dear e meu friends. amigo. And Eu não I'm estou not aqui here para to judge apontar o dedo or to na put a ferida de finger on ninguém. anyone's wound. Pelo On the contrário, opposite, nós we estamos just querendo want to help, ajudar, to warn, alertar, so para that que as people pessoas may, venham, once uma vez aware conscientizadas, of this, venham they may dar um fim put a essa an situação end to de this esfriamento cold espiritual, de spiritual afastamento de state Deus, and being far from de God. frieza. Por isso que muitas Being cold. pessoas That's why many people sentem aquele feel vazio that enorme huge void depois que sai. Quando sai after they leave. da igreja, After dos seus they compromissos leave the church com a fé, and they no dia que abandon their sai, commitments with their faith, sentem the day aquela they leave, sensação de they leveza. feel Puxa, fine estou and livre daquele light, or fardo free de from estar that burden servindo. of Estou serving livre God. agora. I'm free now, Só finally. que estar However, livre they are free não era de um fardo. not from a Estar burden. livre They are da presença de free Deus. from the presence of God. E aí And then vem o desgosto, the a disappointments come, the tristeza, sadness come, aí vem a then frieza. coldness Já não kicks sente in. mais They amor don't pelas feel pessoas. love towards people Quando anymore. vê um caído When they see no someone chão, on the floor, passa de largo, beggar, they E completely deve pensar ignore assim, that ah, person and even think, oh, ele está assim, they're caído, like that on porque the floor merecia. because they deserved Ainda it. julga And aqueles que they estão caídos. even judge those who have Quando a fallen. pessoa esfria na When a fé, person grows cold in their eu faith, já ouvi falar I've sobre isso. heard about this already. Eu I've ouvi heard falar about this. de uma pessoa A que era certain muito person usada por was Deus very much used by God durante um determinado for período a certain grande na sua period vida. of time. For most of Servia a their Deus life, com they muita were fidelidade. serving God Era uma faithfully. pessoa que They were foi even elevada às given alturas a porque great Deus a responsibility in the engrandeceu. work because God Era gave até uma them mulher, such uma responsibility. missionária. It was a woman, a Mas um missionary. dia ela But ficou one day, she was profundamente deeply triste saddened conscientemente não she perdoava. consciously Mesmo didn't sabendo, forgive. Although mesmo she knew sabendo que aquele que that the peca one who contra o sins against the Espírito Holy Santo não tem Spirit perdão. can't be forgiven. ela And she pecou sinned contra o against the Espírito Holy Santo. Spirit. E And it's é o what que I eu ouvi heard falar, people estou saying. contando I'm de acordo talking com o about que eu what I vi. heard. Então ela So she resistiu resisted ao the Holy Espírito Spirit. Santo. Ela She resisted resistiu. him. Ele falou He com spoke to ela. her. Mas ela But she disse, said, não, eu no, não I perdoo. won't forgive. Eu não I perdoo. won't forgive. E o And Espírito the Holy Santo, Spirit obviously obviamente, se afastou. left her. E ela caiu And she na fell frieza into a espiritual. cold Ela spiritual não state conseguia that mais she wasn't able to even sequer think pensar of the nas things of God coisas de anymore. Deus. Ela ficou She sendo uma became mulher an cética, unbeliever. completamente She lost her desacreditada faith in de tudo e everything de and todos. everyone. Foi o It was pecado contra o The Espírito sin Santo que eu against the ouvi Holy Spirit. That's falar. what I heard about. It's not Não é the o case, caso, for por exemplo, example, of você que you está who me are watching assistindo me neste right now. momento, que talvez diga, Perhaps you meu Deus, question, será oh, que eu did I pequei sin contra o against the Espírito Holy Santo? Não. Spirit? Se No. você, quando a When a pessoa person peca contra o sins against Espírito the Holy Santo, ela, Spirit, they ela fall cai na into frieza a total. cold state Ela não that consegue they aren't even able sequer to querer want to come back to voltar God. para Deus. Ela They ela have no não tem mais aquela longing, aspiração, however por menor que small, seja, de fazer a the vontade desire de to do Deus, the will fazer a of God obra and the de work Deus. of God. They De don't even saudade, ela não miss tem being in saudade the presence of de God or fazer a obra serving de Deus. Ela Him. não tem They nada, do ela not. é They're fria, cold, absolutamente absolutely fria. cold. As Como if se they fosse were um an bloco ice de cube, gelo, spiritually speaking. espiritualmente falando. So Então, when a quando uma person pessoa dá à luz gives a birth to iniquidade,
then this Então person, essa pessoa it's é very muito difficult difícil for para them ela to get out sair of daquela such situação. situation. Se If they pecar sin contra o against the Espírito Holy Santo, Spirit, aí já then não there is tem no mais way jeito. anymore. There's no Aí não tem solution anymore. solução. Jesus Jesus also também says fala that the que o sin pecado against contra the o Holy Espírito Santo Spirit não is tem perdão. unforgivable. You Você can pode even pecar até sin contra against o Jesus próprio himself, Jesus, mas but not contra o against the Espírito Holy Santo não. Spirit. Por quê? Why? Porque é o Espírito Because it's the Santo Holy que nos Spirit dá a who gives fé. us faith. E se você And if you resiste resist the a fountain of fonte da fé, faith, quem then vai who will give you te dar a faith? fé? Do you understand? Entende? So, Então, dear friends, amiga e amigo, be careful. cuidado. Do Não, not não play brinque with com God. Deus. God is not Deus a não é man homem that para que se he can brinque be com ele, para played que with, se that you fique can de get mal upset com with ele. him. Nada disso. No, God is Deus é God. Deus. He is the Ele Lord, é o the Senhor Creator. Criador, He is temível. a God to be E nós feared. temos que We must temê-lo. fear him. O The princípio da beginning of sabedoria é wisdom is to temer a fear God. Deus. Então, So nós we are estamos going to have vivenciando now in esses these following dias, days, especialmente especially no on início Sunday, do domingo, after tomorrow, depois de amanhã, when all of quando us, todos nós, pastors, pastores, assistants, bispos, obreiros, bishops, church members, o povo, all os of us, membros, all of todos us nós, are todos going nós to be vamos united estar all over the unidos planet em todo o in one planeta, faith, in one numa só spirit, fé, in one num só heart, espírito, num só coração, seeking, buscando, clamando, crying out to God, pedindo, asking, insisting with Him, com with God, Deus, para for Him to restaurar, restore, for Him to resgatar rescue aqueles those que who are estão fallen, caídos, mas que but who ainda still resta can esperança, porque find hope, ainda because há there is um a bit resquício of de faith in fé. them, Por however menor small que seja that faith essa is, fé, however por small, menor que however seja, tiny, mínima que seja, essa pessoa that this venha person may voltar go ao back to the primeiro first amor. love. So Então, God Deus é Pai, is a Father, e Deus é and His amor, love, e and Deus His é perdão, forgiveness, e and Deus é God is mercy, misericórdia, e and God Deus is é great, grande, and e He Ele is está sempre always ready pronto para to stretch out estender a His mão hand towards àqueles those que se who voltam para return to Ele. Him. A Bíblia está The Bible is repleta full of de testemunhas testimonies of de people pessoas que who were. estavam. We Nós have, temos, for por exemplo, example, o the caso de case of Manassés. Manasseh. Foi Manasseh o rei was mais... He was the Foi o pior worst rei king ever de Israel. in Israel. Cruel, He was cruel. Ele ofendeu Deus, offended ele God. ofereceu He filhos burned dele his children como as sacrifícios no sacrifice templo de in Deus. God's temple. Coisa Things dessa of this natureza. nature. Ele He sacrificou sacrificed crianças innocent inocentes. children. Então So Deus God o punished him, puniu and e he o was levou taken preso captive by pelo his nariz nostrils. para o to a exterior, foreign para os land. inimigos. E And quando when esse homem, this man, Manassés, Manasseh, estava was there, lá no in a calabouço, dungeon, groaning, gemendo, groaning, urrando, then he ele invocou called a Deus upon e Deus God, o and God perdoou. forgave him, and E o God brought trouxe de him back volta to para Israel Israel e and colocou no reestablished lugar que ele him estava. in his throne. Veja que You see how misericórdia merciful de Deus. God is. A história de The Manassés story of é Manasseh uma is história extraordinary. extraordinária, It's a magnífica. magnificent story. É algo It's assim something sensacional. sensational. Inclusive, Actually, eu até I dei even essa gave sugestão this para suggestion for Cristiane Christiane to trabalhar numa work on a série series about sobre Manasseh, Manassés, porque which mostra shows a the grandeza do greatness of pecado sin e a and the grandeza greatness do amor of God's de love, Deus, of do God's perdão de forgiveness. This Esse homem man was foi saved. salvo. How? Como? Porque Deus Well, é because grande. God is Então, great. esse mesmo So amor, this esse same mesmo love, Deus the que same ele era, God that ele é he was, hoje. he is today. E você não deve ter And feito I'm tanto sure quanto that you fez haven't done Manassés. as many bad things as Manasseh Muito did. menos. I'm sure you've done a lot Mas você less. está caído. But you have fallen there. Deus, ele não God pode cannot impor. impose Ele não vai anything. pegar He você won't pelo grab you colarinho by the hand e arrancar dessa and
force you masmorra que out você se of the encontra. situation you Não. are in. No. Ele fala, He speaks. ele é He's dócil, ele é sweet. He's amável, kind. ele é He's misericórdia e merciful and compaixão. compassionate. Mas However, você tem you are consciência aware do que of tem what que you need fazer. to do, Ele não and vai he won't pegar force você you pelo to do colarinho it. e He trazer won't take you pra by ele. force to Não. him. No, Ele he convida, invites, he ele fala, speaks, ele insiste, ele he manda os seus insists, he servos sends his para darem servants to recado, give a falarem, message, to speak, to profetizarem. prophesy. E And nós we are estamos speaking, falando, we are saying, come volte, back. volte Come enquanto é back while there's still tempo. Ainda há time. tempo. There's still time. Enquanto há While there is vida, há life, there is esperança. hope. Realmente há Indeed, there is hope. esperança. A esperança Hope não doesn't morre. die. Você You que who are assiste watching neste me momento, right now, talvez não perhaps you tenha don't aquela have fé that huge que faith you tinha had antes. before. Talvez seja Perhaps um pouco, your um tanto faith are a morna bit lukewarm. na fé. O And menor It's respício que você tiver tiny, de but fé, however mínimo, small já é your faith suficiente is, that para is already enough to trazer bring você you de back volta e and fazer de to você make you a new uma nova creation. criatura. É bom It's que você good tenha essa that you've had experiência this com Deus. experience with God, that Você you were esteve there, lá do lado you lado were the avesso opposite da side of vida, life, mas se voltou but you are e coming ele back now, and He's vai going to mostrar para show you, você, He's going to vai provar prove para to você you His o amor love dele. towards you. Então, neste So domingo, this Sunday, volte, come back, minha dear amiga, friends. meu amigo. Come back. Volte, Come back. volte. Come Volte back enquanto while é there's tempo. still time. Volte Come back enquanto while você there's tem still vida. life. Because Porque se você if you parte para a die eternidade, like that, assim como the way está, that you are, aí não tem then mais there's no volta. salvation anymore. Enquanto há While vida, há there's life, esperança. there's hope. Volte o Come mais back breve as soon possível. as possible. Hoje mesmo, Today se você still, if you quiser. want. We are Todos nós all estamos waiting de for braços you with abertos. arms wide Não para open. condená-la, não Not para to condemn, criticá-la, not não to olhar de mim criticize, not esgueio, nada to disso. frown at you, Mas no, para but estender to a mão, reach porque out se a hand. se Because if you estivéssemos no were seu in your lugar, place, nós you'd faríamos have done the isso. same. Nós You would come back. voltaríamos, For com sure. certeza. Because dura it's a coisa hard thing É a to be frieza spiritually espiritual. cold. Jesus disse que Jesus said nos that últimos in the tempos, final nos days, últimos dias, in the end por of se times, multiplicar because a lawlessness iniquidade, will o abound, amor se love esfriará. will grow cold. E esse And amor this frio, cold love, se você if you não don't ama a love Deus, como é God, que você vai amar how as can outras you love other pessoas? people? Se If you você don't não ama a love Deus, você God, não vai you amar can't nem a even si love mesmo, não, yourself. né? Yes or no? Pessoa que A esfria person who is no cold amor, in their eu love, penso, I think, I acredito, believe, that ela they não ama can't nem a si even love própria, mas themselves. But se if você you tem have a pouquinho bit de amor of próprio, self-love, o mínimo even que if seja, it's a bit, volte then rápido, come back quickly, porque ele vai se because aquecer. this E love will Deus vai grow usar strong você again. para And God is going to testemunhar para use you outras to pessoas testify to other people a grandeza de about amor the e de greatness perdão of que His ele love tem and para forgiveness com todos os que towards o invocam everyone who calls com upon Him with sinceridade. sincerity. Deus abençoe May God e bless até you amanhã, all, and I see em you nome tomorrow do in the Senhor name of the Jesus. Lord Jesus. Amém. Amen. Graças Thanks be a to God. Deus.